Olha, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você conectou, o importante é que você está conectado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Não esqueça do nosso recado, hein? Curta, comente, compartilhe, movimente esse canal, promova as ações da nossa proposta, que é ir direto ao ponto na metodologia do estudo da lição. Meus filhos, permaneçam em mim, e eu os conduzirei ao reino. Da sua entrega, faço nascer vida. Estou com a lição em mãos, caneta na mão, Bíblia aqui aberta, prontos para o estudo. Você está preparado? Está preparada? Abra a sua lição aí. A lição número 1 fala de perseguidos, mas não abandonados. É importante que você lembre que a nossa proposta aqui no canal não é estudar a temática da lição, mas a amostragem de uma abordagem metodológica para a apresentação da lição, ok? Então, não espere que a gente explique todos os detalhes da lição. Nós entendemos que você estudou, você já deve ter assistido em outros canais uma abordagem específica sobre essa proposta de estudar a lição. Aqui, nós vamos trabalhar sempre metodologia e dicas de como você aproveitar o tempo do estudo da lição na sua unidade de ação dentro da temática da lição da semana, sem deixar perder nada, sem ficar fora nenhuma fala, nenhuma abordagem. Vamos lá. A primeira lição, só mostrando aqui para vocês, perseguidos, mas não abandonados, ok? O verso para memorizar diz assim: alegrem-se sempre no Senhor, outra vez digo, alegrem-se. Para esse trimestre, eu coloquei aqui uma ideia central como proposta e a nossa famosa palavra-chave fica aqui também, tá? Claro que a ideia central e a palavra-chave é uma percepção pessoal advinda do meu estudo. Você não precisa concordar, ok? Você pode estabelecer sua ideia central, você pode até definir a palavra-chave de forma diferente, não há nenhuma dificuldade. Aqui eu estou compartilhando o meu aprendizado. Bom, a ideia central para mim é: mais forte que o sofrimento é a confiança. O que eu pude aprender na lição dessa semana é que cada cristão, cada pessoa, e especificamente Paulo, estava passando por diversas dificuldades, mas mais forte que o sofrimento era a sua confiança no Senhor. Isso aqui traz um ensino extraordinário para a nossa vida cristã. A palavra-chave. Veja, a palavra-chave que eu destaco no texto é resiliência. É claro, você pode escolher uma outra, mas eu entendo assim, ó, ele passou por muitas perrengas, dificuldades. O que eu acho interessante no texto é que a palavra sempre define uma coisa muito importante. Olha o texto: alegre-se sempre no Senhor, outra vez digo alegre-se. Ele fala de alegrar-se, mas a ênfase que me chama a atenção no texto é o sempre. Sabe o que isso significa? Bom, eu aprendi uma coisa: alegre-se sempre inclui bons e maus momentos. Entenderam? Se você aceita a chance, a missão de viver sempre alegre, você precisa embutir, colocar, entender, incluir que neste conceito está os maus e os bons momentos. Estão essas duas experiências, boas e mais. Porque se alegrar só com as coisas boas é o óbvio. Paulo se alegrava em qualquer circunstância. Por isso que ele dizia: alegrai-vos sempre no Senhor. Olha, esse texto de Filipenses 4, 11 e 12, que eu coloquei aqui na tela, ajuda você a entender. Esse aqui é o próprio testemunho de Paulo. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Você entendeu? Alegrai-vos sempre é aprender a viver contente em toda e qualquer situação.
É um grande desafio. Viver contente em toda e qualquer situação. Ele disse, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto na fartura como na fome, assim de abundância como de escassez. Paulo era um experimentado do Senhor, um homem que viveu diferentes experiências positivas e outras não positivas, mas que ele aprendeu a viver sempre em constante alegria. O tema principal da lição para essa semana, eu destaco duas ações, sofrimento e pregação, porque assim, ele passou por sofrimento sim, mas ele não deixou de fazer a missão. Mesmo em prisão, por exemplo, ele continuava pregando o evangelho. Então, eu deixei esse quadrozinho aqui em destaque, que você está vendo aqui com o cursor, é os locais onde Paulo esteve preso e os textos citados para efeito de referência, tá? Então, você pode dar uma pausa no vídeo, fazer as anotações, dar uma pausa. Na lição, na classe, você não precisa ler esses textos, mas pode mencionar, olha, a Bíblia cita pelo menos 5 situações em que Paulo esteve preso, com locais definidos. Existem outros locais que Paulo esteve preso e que não está definido. Não há clara revelação no texto bíblico sobre isso. Mas esses são as referências das prisões de Paulo relatadas aqui cronologicamente. Primeiro em Filipos, depois Jerusalém, depois Cesareia e 2 momentos em Roma, ok? O que eu aprendi olhando a história de Paulo nessa semana é um negócio interessante. A prisão, ela aprisiona o corpo, mas não faz calar a voz. Você pode estar, era o caso de Paulo, você pode estar preso no cárcere, mas você não fica calado. Paulo, mesmo em prisão, cumpria a missão. Esse é o ponto-chave que você deve destacar na lição dessa semana. O assunto de onde ele estava preso é secundário. Ele não estava preocupado onde ele estava preso, se era na prisão em Filipos, se era em Jerusalém, se era em Roma, se era em Cesareia. O que ele dizia é o seguinte: eu sou embaixador em cadeias, ou seja, mesmo preso, eu represento Cristo, eu represento uma missão, eu represento um reino, sou embaixador mesmo em cadeias. Ele não negou sua missão, sua identidade, seu propósito. Isso aqui é de extraordinária lição para você colocar na sua unidade de ação. Bom, qual era o foco de sua vida? 2 Coríntios, aqui eu sugiro que você faça uma menção com os alunos sobre o foco da vida de Paulo. Bom, qual é o outro ponto que nós podemos aprender na lição? A estratégia de Paulo para pregar o evangelho. Quais eram? Primeiro, ele selecionava as cidades importantes. Segundo, investia na formação de pessoas. Terceiro, tinha um público-alvo. No caso de Paulo, primeiro os judeus. E ele tinha, inclusive, um lugar de referência, sinagoga. E mantinha comunhão com as igrejas, ou seja, ele fazia o pós. Vou usar uma expressão comercial, né? Ele fazia o pós-venda. Depois de evangelizar, ele mantinha acompanhamento constante através de suas cartas. E tanto que Filipenses e Colossenses são cartas destinadas às igrejas que ele estabeleceu, ok? Muito bem. Quais foram as cidades que ele trabalhou? Ele escolheu 3 cidades importantes, dentre outras que ele passou. Mas olha, Corinto, estrategicamente uma metrópole situada em locais onde todo mundo passava por ela. Então, ele encontrou claro, eu não estou falando de geografia aqui, é só para você entender a ideia. Ele encontrou o centro do mundo, ok? E através dessa difusão de negócios que circulava muito em Corinto, ele aproveitou esse grande centro de negócios para divulgar a mensagem ao mundo. Filipos era outro centro urbano. E a estratégia é que Filipos ligava com Roma, ou seja, ele estabeleceu uma ponte de relacionamento, estava em processo de estabelecer uma ponte de relacionamento com Roma. E Éfeso era uma metrópole de 250 mil habitantes, ou seja, Paulo, ele não é que ele desprezasse, mas ele não desconsiderava os centros urbanos, as grandes metrópoles de sua época. Ele investiu em formação de pessoas, e aí você pode explorar Timóteo e Tito, pessoas pelas quais ele investiu. O público-alvo dele, primeiro, os judeus. Ele tinha um local de encontro, a sinagoga, e mantinha a comunhão com as igrejas. Então, trabalha também essa ideia
dele enviar periodicamente as cartas. O primeiro trabalho deve ser feito na família. Em seguida, devem buscar ganhar seus vizinhos para Cristo e apresentar-lhe as grandes verdades para esse tempo. Aqui está uma estratégia para você nesse tempo. Comece onde você está, Jerusalém. Depois Judéia, Samaria, até os confins da terra. Comece com amigos, comece com família, comece onde você está. A maior influência é a sua presença, ali, onde você está. Finalmente, você termina os 15 minutos apresentando as perguntas de interação. Eu não vou ler as perguntas, você apenas dá uma pausa aí, dá uma lida, mas esse é o momento da interação, faça as perguntas para a classe e ouça, dê oportunidade para que eles possam interagir. Eu finalizo provocando você a pensar e a perguntar para os seus alunos qual o principal ensino que você entendeu na lição dessa semana. Provoque eles, resume em uma frase. Enquanto mantivermos nossos olhos fixos na cruz de Cristo, em busca de graça, jamais cairemos. O Redentor nos promete: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Esteja certo que nesse período de perseguição, a que Paulo passou e experimentou, e no período de perseguição que você possa vir a aproveitar e passar e sofrer, há uma promessa: estarei com vocês todos os dias, disse Jesus. Você não estará abandonado, ok? A lição da próxima semana, razões para ação de graças e oração. Que Deus te abençoe, nos vemos lá, nos encontraremos na próxima semana. Um grande abraço e até lá.